O mundo que conhecemos estava morrendo. Enquanto as águias de Roma caíam sob o peso da própria depravação e as hordas bárbaras incendiavam o que restava da civilização, um homem tomou uma decisão que mudaria o curso da história humana. Ele não empunhou espadas, nem comandou legiões. Ele escolheu o silêncio de uma caverna, o rigor da ascese e a guerra invisível contra as potências do inferno. Tentaram envenená-lo, tentaram caluniá-lo. O próprio demônio desceu às montanhas de Cassino para impedi-lo. Mas o veneno tornou-se vidro quebrado diante da cruz, e o caos deu lugar a uma regra que atravessaria milênios. Você está prestes a entrar na vida de Bento de Núrcia, o patriarca do Ocidente, o terror dos demônios e o arquiteto da Europa cristã. Começa agora o resgate de uma santidade inabalável. No crepúsculo do século V, o mundo ocidental gemia sobre os escombros de uma glória que desvanecia. Roma, outrora senhora das nações, não passava de um cadáver monumental, onde a corrupção dos costumes e o caos das invasões bárbaras anunciavam o fim de uma era. É neste cenário de naufrágio civilizacional que surge uma figura cuja sombra se projetaria sobre os milênios seguintes. Seu nome era Bento. Nascido por volta do ano 480, na província da Úmbria, na pequena e montanhosa Núrcia, Bento não era um homem comum. De linhagem nobre, foi enviado por seus pais a Roma para receber a educação liberal das letras e do direito. No entanto, ao cruzar os portões da cidade eterna, o jovem estudante não encontrou a sabedoria que buscava, mas sim um abismo de dissolução. Ele viu seus contemporâneos se entregarem aos vícios com a mesma facilidade com que as colunas dos templos caíam ao chão. Bento compreendeu, por uma graça infusa, que o saber intelectual sem a virtude é apenas um adorno sobre a podridão. Temendo que o contágio moral daquela sociedade decadente corrompesse sua própria alma, ele tomou uma decisão radical, que ressoa até hoje como o primeiro ato de uma revolução espiritual. Ele abandonou os estudos, a herança de sua casa e a própria cidade de Roma. Como descreveria mais tarde São Gregório Magno, Bento retirou-se cientemente ignorante e sabiamente não instruído, buscando apenas agradar a Deus. Sua primeira parada foi na localidade de Enfide. Foi ali que a providência divina manifestou pela primeira vez que aquele jovem não seria um homem comum. Ao ver sua governanta desolada por ter quebrado um crivo de barro emprestado, Bento recolheu os fragmentos, pôs-se em oração e, diante dos olhos atônitos daquela mulher, entregou o objeto inteiramente restaurado. O milagre, porém, trouxe algo que Bento repudiava: a glória dos homens. Para fugir da admiração das multidões e da vaidade que espreita os eleitos, ele subiu as montanhas escarpadas de Subiaco. Ali encontrou o monge romano, que o revestiu com o hábito monástico e o conduziu a uma caverna profunda e inacessível, conhecida como o Sacro Especo. Por 3 anos, Bento viveu no isolamento mais absoluto. Sua única ligação com a humanidade era um cesto com pão, descido por Romano através de uma corda amarrada a uma rocha. Neste silêncio mineral, Bento não estava descansando, ele estava em guerra. O deserto não é um lugar de paz, mas o campo de batalha onde o homem enfrenta seus demônios sem máscaras. Foi na penumbra daquela gruta que Bento iniciou a grande ascese. Ele compreendeu que para vencer o pecado não basta o desejo da mente, é necessária a mortificação do corpo e a vigilância ininterrupta do espírito. O momento culminante desta provação ocorreu quando uma tentação violenta de impureza assaltou sua memória.
A recordação de uma mulher que vira em Roma tornou-se um incêndio em sua alma, quase o levando a abandonar a solidão. Mas Bento sabia que a santidade é um martírio cotidiano. Ao perceber que a chama do desejo ameaçava sua castidade, ele se despojou de suas vestes e lançou-se nu sobre um denso arbusto de espinhos e urtigas. O sangue que brotou de suas feridas apagou o fogo da concupiscência. Através da dor física, ele curou a ferida da alma. A partir daquele instante, como relatam as crônicas sagradas, a tentação sensual foi vencida para sempre em sua vida. Bento havia domado a besta interior para que o Espírito Santo pudesse reinar soberano. Ele não era apenas um homem fugindo do mundo, ele era agora um mestre que havia vencido a si mesmo. E nas sombras de Subiaco, a luz de sua santidade começou a vazar pelas frendas da montanha, atraindo pastores e almas sedentas que, ao olharem para aquele eremita, percebiam que o Império Romano poderia ter caído, mas o reino de Deus estava apenas começando a ser reconstruído sobre a rocha da obediência e do silêncio. Após 3 anos de silêncio absoluto no Sacro Especo, a providência divina decidiu que a luz de Bento não poderia mais permanecer oculta sob o alqueire da montanha. Pastores que buscavam suas ovelhas encontraram, em vez de um animal, um homem de Deus, revestido de peles e de uma autoridade que não emanava deste mundo. A fama de sua virtude espalhou-se como um incenso, e muitos começaram a abandonar seus lares para ouvir as palavras daquele que havia vencido a si mesmo nas sombras da caverna. Foi neste período que ocorreu o primeiro grande embate entre a disciplina beneditina e a frouxidão do espírito. Com a morte do abade de um mosteiro vizinho em Vicovaro, os monges daquela comunidade imploraram para que Bento assumisse seu governo. Bento, dotado de um discernimento sobrenatural, recusou inicialmente. Ele sabia que os costumes daqueles homens eram incompatíveis com sua visão de santidade. "Meus costumes não se ajustam aos vossos", advertiu ele. Contudo, vencido pela insistência, aceitou o encargo. O que se seguiu foi uma lição eterna sobre o ódio que a mediocridade nutre pela perfeição. Ao tentar restaurar a observância da regra e a austeridade da vida religiosa, Bento tornou-se um fardo para aqueles que preferiam a conveniência ao sacrifício. A resistência transformou-se em conspiração. Em um ato de suprema sacrilégio, os monges decidiram assassinar seu próprio abade. Durante a refeição, apresentaram a Bento uma passa de vinho misturada com veneno. No entanto, Bento, fiel ao seu costume de santificar todas as coisas pela oração, estendeu a mão e fez o sinal da cruz sobre a taça. No exato instante da bênção, o vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços, como se tivesse sido atingido por uma pedra. O veneno da morte não suportou o sinal da vida. Com uma serenidade que aterrorizou os conspiradores, Bento levantou-se e disse apenas: "Que Deus tenha piedade de vós, irmãos, por que quisestes fazer isto?" Ele abandonou o Vicovaro e retornou à sua solidão, mas agora com uma certeza: era necessário fundar algo novo. Bento retornou a Subiaco, mas não mais para a reclusão total. Ele começou a organizar o que chamaria de Escola do Serviço do Senhor. Com um senso de ordem que espelhava a hierarquia celeste, ele fundou 12 mosteiros na região. Em cada um deles, colocou 12 monges sob o governo de um abade, reservando para si a supervisão espiritual de todos. Ali, o trabalho manual e a oração litúrgica fundiam-se em um ritmo que trazia o céu para a terra. Neste período, surgiram seus primeiros e mais ilustres discípulos, Mauro e Plácido, jovens de famílias nobres de Roma entregues aos cuidados de Bento. Através deles, Deus operou prodígios que confirmavam a autoridade do Mestre.
Quando o pequeno Plácido caiu no lago e foi levado pela correnteza, Bento, em espírito, viu o perigo e ordenou que Mauro corresse sobre as águas para salvá-lo. Mauro obedeceu sem hesitar e, caminhando sobre o elemento líquido como se fosse terra firme, resgatou o companheiro. O milagre era o selo divino sobre a virtude da obediência pronta, pilar central da futura regra. Mas a paz de Subiaco seria novamente interrompida pela perversidade humana. Um padre local chamado Florêncio, tomado por uma inveja demoníaca diante do crescimento da obra de Bento, tentou caluniá-lo e, por fim, envenená-lo com um pão bento contaminado. Bento, avisado por Deus, não tocou no alimento. Um corvo, que costumava receber comida das mãos do santo, aproximou-se. Bento ordenou à ave: em nome de Jesus Cristo, leva este pão e lança-o num lugar onde homem algum o encontre. O corvo obedeceu, cumprindo a ordem do santo e protegendo a vida do patriarca. Percebendo que a perseguição de Florêncio era dirigida pessoalmente a ele e que sua partida poderia trazer paz aos seus monges, Bento demonstrou sua suprema humildade. Ele não lutou pelo poder nem buscou vingança. Ele cedeu ao mal para que o bem maior pudesse florescer em outro solo. Acompanhado por alguns poucos discípulos, Bento deixou Subiaco para trás e caminhou em direção ao sul. Ele subiu as escostas de uma montanha imontante, onde outrora se adorava o erro e o paganismo. Ali, sobre as ruínas de um templo de Apolo, ele plantaria a semente definitiva da cristandade ocidental. O destino era o Monte Cassino, e o que ali seria construído não seria apenas um mosteiro, mas o farol que iluminaria a Europa através dos séculos de escuridão que estavam por vir. No ano de 529, Bento de Núrcia atingia o cume de uma montanha escarpada que se elevava sobre a cidade de Cassino. O que ele encontrou no topo não foi apenas uma posição estratégica, mas um reduto de trevas que persistia em pleno coração da Itália cristã. Ali, entre ruínas de fortificações antigas, o povo local ainda oferecia sacrifícios sacrílegos no templo de Apolo e prestava culto em bosques sagrados dedicados aos demônios. A ascensão ao Monte Cassino não foi apenas uma mudança geográfica, foi uma invasão espiritual. Com o zelo dos profetas do Antigo Testamento e a mansidão de Cristo, Bento não usou espadas de metal, mas a força da cruz. Ele derrubou o ídolo de Apolo, reduziu o altar ao pó e lançou o fogo da purificação sobre os bosques pagãos. No lugar do Templo de Morte, ergueu o oratório de São Martinho. No lugar do altar do erro, levantou a capela de São João Batista. Ali, a vitória da Igreja sobre a noite do paganismo foi selada pelo suor de um homem que sabia que o mal só se vence com a presença do sagrado. A construção da abadia de Monte Cassino, porém, foi marcada por um combate espiritual invisível e violento. Relata São Gregório que o antigo inimigo, o demônio, não suportando a perda de seu território, atacava os monges de forma manifesta. Pedras tornavam-se imóveis por influência infernal, até que a oração de Bento expulsasse o espírito maligno. Muralhas desabavam sobre os obreiros em tentativas desesperadas de interromper a obra. Em um desses episódios, um jovem monge foi esmagado pelos escombros. Bento, retirando-se para sua cela em oração profunda, restituiu o jovem à vida, provando que sobre aquela montanha a morte não teria a última palavra. Foi entre os silêncios e as névoas de Monte Cassino que Bento redigiu o documento que se tornaria a espinha dorsal da Europa, a Regula Benedicti, a Santa Regra. Este não é um simples conjunto de leis administrativas, mas um tratado de psicologia sobrenatural e ordem divina.
Bento compreendeu que o homem é um ser composto de alma e corpo e que a santidade floresce na ordem. Ele instituiu o ora et labora, reze e trabalhe. A oração não deveria ser um êxtase isolado, mas o fôlego da comunidade. O trabalho não deveria ser uma punição, mas uma participação na obra criadora de Deus. Na regra, Bento estabeleceu a escola do serviço do Senhor. Ele detalhou a hierarquia da humildade, a importância do silêncio para ouvir a voz de Deus e a caridade extrema para com os doentes e peregrinos. Sob sua orientação, o mosteiro tornou-se um organismo vivo, uma cidade de Deus na terra, onde cada ação, do canto dos salmos ao cultivo da terra, era feita ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. A regra de São Bento tornou-se o baluarte da civilização. Enquanto o mundo exterior mergulhava no caos das migrações bárbaras e no esquecimento das letras, atrás dos muros dos mosteiros beneditinos, a cultura era preservada, a agricultura era ensinada e a alma humana era lapidada. Bento não estava apenas fundando uma ordem religiosa, ele estava estabelecendo as bases de um novo mundo, fundamentado na estabilidade, na obediência e no temor amoroso de Deus. A autoridade de Bento em Monte Cassino tornou-se tão vasta que reis e tiranos tremiam em sua presença. Totila, o temível rei dos godos, tentou testar a clarividência do santo, enviando um servo disfarçado de monarca. Sem sequer olhar para trás, Bento exclamou: "Depõe, meu filho, isso que trazes, pois não é teu." Totila, ao saber do ocorrido, lançou-se aos pés do patriarca, ouvindo dele profecias sobre seu próprio destino e sobre a queda de Roma. Ali, no alto da montanha, Bento não era mais apenas um monge. Ele era o abade do Ocidente, o legislador das almas, o homem que, ao organizar uma pequena comunidade de orantes, estava, sem saber, salvando os tesouros da humanidade para as gerações futuras. Mas a maior de todas as suas visões ainda estava por vir, o momento em que a alma do santo tocaria as fronteiras da eternidade antes mesmo de deixar este mundo. Ao aproximar-se de sua jornada terrena, Bento de Núrcia não já pertencia inteiramente a este mundo. Sua vida, transcorrida entre o silêncio das grutas e o governo das almas, atingira uma transparência mística onde o céu e a terra pareciam se tocar. É neste crepúsculo de santidade que a Igreja nos apresenta um dos episódios mais sublimes da hagiografia católica, o último encontro entre Bento e sua irmã gêmea, Santa Escolástica. Uma vez por ano, Escolástica, que se consagrara a Deus desde a infância, descia de seu mosteiro para encontrar o irmão em uma pequena possessão da abadia. Naquele que seria o último encontro, o diálogo estendeu-se pelas profundezas da teologia e das delícias da vida eterna. Ao cair da tarde, Bento, rigoroso observador de sua própria regra, preparava-se para partir, pois a disciplina monástica proibia passar a noite fora do claustro. Escolástica, pressentindo que não mais o veria na carne, implorou que ele ficasse. Diante da recusa obstinada do irmão, ela inclinou a cabeça sobre suas mãos e derramou sua alma em oração ao Senhor. No mesmo instante, um céu límpido transformou-se em uma tempestade de tal magnitude que nem Bento nem seus monges puderam dar um passo fora da casa. "Que Deus te perdoe, irmã, que fizeste?" exclamou Bento, ao que Escolástica respondeu com a doçura dos eleitos: "Eu te pedi e não quiseste ouvir-me. Pedi ao meu Senhor e ele me ouviu." São Gregório Magno, ao comentar este fato, ensina uma lição profunda aos intelectuais e clérigos. Escolástica pôde mais porque amou mais. 3 dias depois,
Bento, em sua cela, viu a alma de sua irmã subir ao céu na forma de uma pomba branca. Uma visão que confirmava que a caridade é o cumprimento pleno de toda a regra. Pouco tempo antes de sua partida, Bento foi favorecido com uma visão que resume a perspectiva de um santo sobre a criação. Enquanto vigiava em oração durante a noite, ele viu a escuridão ser dissipada por uma luz vinda do alto, mais resplandecente que o próprio sol. Naquele raio de luz divina, como relatam os diálogos, o mundo inteiro foi recolhido e apresentado aos seus olhos. Não era o mundo que havia crescido, mas a alma de Bento que, ao ver a Deus, dilatara-se de tal forma que toda a criação lhe parecia pequena. Esta é a essência do pensamento beneditino. Quando a alma se une ao Criador, ela compreende a justa medida de todas as coisas criadas. Para o homem que vê a Deus, o império das vaidades humanas desvanece diante da majestade do Eterno. No ano de 547, Bento soube que sua hora havia chegado. Ele anunciou sua morte aos discípulos e 6 dias antes do fim, ordenou que abrissem sua sepultura. No 6º dia, enfraquecido pela febre, pediu para ser levado ao oratório de São Martinho. Ali, no coração de sua obra, ele não morreu como um homem comum, mas como um soldado de Cristo em seu posto de guarda. Fortalecido pelo corpo e sangue do Senhor na Eucaristia, Bento pôs-se de pé. Apoiado nos braços de seus monges, com as mãos erguidas para o céu, ele proferiu suas últimas preces. Naquela postura de orante, em pleno ato litúrgico, o patriarca entregou sua alma a Deus. No mesmo instante, 2 monges, um em sua cela e outro distante dali, tiveram a mesma visão. Um caminho coberto de tapetes e iluminado por inúmeras luzes que conduzia do mosteiro diretamente ao oriente, para o coração do paraíso. Uma voz lhes disse: "Este é o caminho por onde Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu." Bento partiu, mas sua presença permaneceu como a rocha sobre a qual a Europa cristã seria edificada. Através dos séculos, sua medalha se tornou o terror dos demônios e o escudo dos fiéis, trazendo gravadas as iniciais de seu exorcismo: "Vade retro Satana", retira-te, Satanás. Sua regra sobreviveu a impérios, guerras e heresias, provando que a ordem, o trabalho e a oração são os únicos fundamentos capazes de sustentar uma civilização. Bento de Núrcia não foi apenas um monge, foi o arquiteto de uma nova era. Ele ensinou ao homem ocidental que a verdadeira liberdade não está em seguir a própria vontade, mas em submetê-la a Deus. E hoje, do alto da pátria celestial, ele continua a interceder por todos aqueles que, em meio ao caos do mundo moderno, buscam a paz que só nasce da ordem e a luz que só brilha no silêncio. A vida de São Bento nos ensina que a paz não é a ausência de lutas, mas a presença da ordem e da proteção divina em meio ao caos. Se esta jornada pela história do patriarca do Ocidente tocou sua alma e fortaleceu sua fé, convido-o a unir-se à nossa comunidade. Inscreva-se e ative as notificações para que a luz da hagiografia clássica continue a iluminar seu caminho. Para aqueles que desejam carregar consigo um sinal visível desta proteção e do compromisso com o combate espiritual, deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o colar de São Bento em aço inoxidável. Mais do que um adorno, é um sacramental de resistência e proteção para o seu dia a dia, resistente ao tempo como a própria fé de Bento. Que a intercessão do Santo Pai Bento nos proteja de todo o mal. Pax.